O Rio Grande do Norte é um estado surpreendente. Com um PIB que ultrapassa os 71 bilhões de reais, ele se destaca não só por suas paisagens de tirar o fôlego, como as dunas e praias paradisíacas, mas também por carregar o título de estado mais rico do Nordeste. Com uma população de cerca de 3,3 milhões de habitantes, o estado possui a maior renda per capita da região, o segundo maior IDH e a maior expectativa de vida entre os estados nordestinos. Tudo isso mesmo sendo o sexto menor estado do Brasil em extensão territorial. Além disso, a abundância de recursos naturais tem impulsionado um futuro ainda mais promissor, tornando o Rio Grande do Norte uma potência em geração de energia no país. Mas, como esse pequeno gigante alcançou tamanha relevância econômica e social, mesmo enfrentando desafios como a violência e a desigualdade? É o que vamos entender neste vídeo. Para começar, é preciso voltar no tempo, mais precisamente ao ano de 1501, apenas um ano após o descobrimento do Brasil. Nesse período, Portugal buscava expandir seu comércio por meio de novas rotas marítimas e, com isso, enviava expedições pelo Atlântico. Foi nesse contexto que a primeira expedição exploratória, comandada por Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio, chegou ao Cabo de São Roque, o ponto mais próximo da costa brasileira em relação ao continente africano, localizado justamente no atual território potiguar. Essa localização estratégica atraiu o interesse de outras potências europeias. Os franceses chegaram a invadir e ocupar parte do território, interessados em contrabandear pau-brasil e cana-de-açúcar para o Velho Mundo. Como resposta, Portugal intensificou sua presença na região e, no final do século XVI, conseguiu expulsar os franceses de vez. Para proteger a foz do rio Potenge, uma via de acesso ao interior do estado, e reforçar o domínio sobre as capitanias de Pernambuco e Paraíba, os portugueses construíram em 1599 a famosa Fortaleza dos Reis Magos. Essa construção não só foi crucial para a defesa da colônia, como também consolidou a cidade de Natal como um ponto estratégico militar e comercial. Graças à sua posição geográfica privilegiada, Natal se transformou em uma base de apoio para as campanhas de conquista dos territórios do Ceará, Maranhão e Pará. Apesar desse protagonismo geopolítico, a economia do Rio Grande do Norte na época colonial ainda era bastante modesta, baseada principalmente na produção de cana-de-açúcar e algodão e com uma população que não passava de algumas centenas de pessoas. Durante o século XVII, o Rio Grande do Norte começou a dar sinais de avanço em sua estrutura econômica e social. A distribuição de terras, o aumento na produção de açúcar, a construção de engenhos e a expansão da pecuária impulsionaram o crescimento da cidade de Natal. Mesmo assim, o estado ainda estava longe de acompanhar o desenvolvimento de outras capitanias, como Pernambuco, que à época era o coração econômico da colônia. O motivo? As terras potiguares não eram tão férteis para o cultivo de cana-de-açúcar quanto as do vizinho pernambucano. Além disso, a precariedade da infraestrutura tornava o Rio Grande do Norte extremamente dependente de Pernambuco para escoar sua produção agrícola. Como se não bastasse, no auge do ciclo açucareiro, o estado se tornou alvo de ambições estrangeiras. A Holanda, de olho no lucrativo comércio do açúcar, invadiu o litoral nordestino no início do século XVII. Em 1633, os holandeses tomaram o controle do Forte dos Reis Magos, dominando o Rio Grande do Norte e reforçando sua presença em Pernambuco, que na época concentrava a maior produção açucareira do mundo. Durante o período de ocupação, os holandeses promoveram inúmeros episódios de violência e repressão no território potiguar. Esse domínio só chegou ao fim em 1654, quando os portugueses conseguiram recuperar a região após intensas batalhas. Com a independência do Brasil, em 1822, o Rio Grande do Norte continuava a caminhar lentamente em termos de desenvolvimento. Faltava uma base econômica sólida, como havia em outras regiões. Assim como em grande parte do Nordeste,
A economia estadual ainda dependia da agricultura e do uso intensivo de mão de obra escravizada, o que influenciou diretamente no crescimento populacional da época. Mesmo não abrigando tantos escravizados quanto estados como Bahia, Pernambuco e Maranhão, a população negra chegou a representar mais de 20% dos habitantes do Rio Grande do Norte. A abolição da escravidão, em 1888, e a proclamação da República no ano seguinte abriram caminho para uma transformação mais profunda. Aos poucos, o Estado começou a se reinventar. Setores como a extração de sal, a produção de algodão e a exploração de petróleo ganharam destaque, dando os primeiros passos rumo a uma economia mais diversificada e industrializada. Mas afinal, o que fez o Rio Grande do Norte despontar como o estado mais rico do Nordeste? A resposta começa a se formar apenas na segunda metade do século XX. Até então, o estado ainda mantinha um perfil majoritariamente agrário, com poucas indústrias, concentradas em Natal. Foi durante as décadas de 1960 e 1970 que o processo de industrialização ganhou força, impulsionado pelo esforço do governo federal em descentralizar o desenvolvimento econômico do país. Iniciativas como a criação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e o Plano Nacional de Desenvolvimento passaram a direcionar investimentos para a região, com o objetivo de acelerar seu crescimento. Essas políticas deram o pontapé inicial para o salto econômico do Estado, abrindo caminho para o que viria a seguir. Com o passar dos anos, o Rio Grande do Norte testemunhou a modernização de seus principais setores industriais, especialmente a indústria salineira. Graças aos incentivos fiscais oferecidos pela SUDENE, o Estado conseguiu mecanizar e ampliar sua produção de sal marinho, sobretudo na região oeste. Essa transformação fez com que o Rio Grande do Norte se consolidasse como o maior produtor de sal do Brasil. Hoje, mais de 60 mil pessoas trabalham na indústria do sal potiguar, que é responsável por mais de 90% de toda a produção nacional. Mas os investimentos federais não pararam por aí. Durante esse mesmo período, o Estado viu surgir uma nova potência econômica, a extração de petróleo da Bacia Potiguar, uma área que se estende ao longo da costa norte do RN e atinge até o extremo leste do Ceará. Atualmente, essa é a quarta maior região produtora de petróleo do país e abriga mais de 8 mil poços em terra, a maioria no território potiguar. Não à toa, em 2019, o Estado foi responsável por mais de 40% da produção nacional de petróleo em terra. Com essas mudanças industriais, o Rio Grande do Norte fechou o século XX com um desempenho econômico acima da média nacional, impulsionado pela diversificação da sua matriz produtiva, baseada na extração de minerais e combustíveis fósseis. Nos últimos 20 anos, um novo protagonista entrou em cena: o turismo. As belezas naturais, o extenso litoral e as praias paradisíacas transformaram o estado em um dos destinos mais procurados do Brasil. O setor cresceu de forma acelerada e hoje movimenta mais de 50 atividades diretas e indiretas, empregando mais de 120 mil pessoas e recebendo cerca de 2 milhões de turistas por ano. E se o turismo colocou o Rio Grande do Norte no mapa, a energia renovável promete mantê-lo lá por muito tempo. Atualmente, o estado é um dos líderes nacionais na produção de energia eólica. A fonte já representa mais de 11% da matriz energética brasileira. E impressionantes, 80% dos parques eólicos do país estão localizados no Nordeste. Só o Rio Grande do Norte abriga 220 desses parques, com previsão de chegar a 372 nos próximos anos. Mas por que tanto sucesso com os ventos? A resposta está na geografia. A atuação de sistemas de alta pressão no Atlântico Sul favorece a formação de ventos constantes e intensos ao longo do litoral nordestino. Isso faz com que a média de produtividade dos aerogeradores no Brasil ultrapasse os 40,6%, enquanto a média mundial gira em torno de 34%. Em outras palavras, temos alguns dos melhores ventos do planeta. E com esse potencial,
surgem projetos ambiciosos. Em 2021, foi anunciado o complexo eólico offshore Ventos Potiguar, que prevê a instalação de 5 usinas no mar, entre os municípios de Pedra Grande e São Bento do Norte. A expectativa é gerar até 2,7 gigawatts de energia, com um investimento estimado em 18 bilhões de reais, consolidando o estado como um polo nacional de energia limpa. No entanto, nem tudo são ventos favoráveis. Apesar do avanço econômico, os setores que mais movimentam a economia do estado são dominados por poucas empresas e empregam relativamente pouca gente. Isso contribui para uma das maiores desigualdades de renda do Brasil. O Rio Grande do Norte ocupa a 2ª posição no ranking nacional de desigualdade, atrás apenas de Roraima. De acordo com o índice de Gini, que mede desigualdade e varia de 0, igualdade perfeita, a 1, desigualdade extrema, o RN apresenta um valor de 0,5. Em contraste, Santa Catarina, o estado menos desigual do país, tem um índice de 0,4. Mesmo assim, o Rio Grande do Norte tem conseguido manter uma renda média superior à do restante do Nordeste desde 2012, além de sustentar a maior renda per capita da região. Ou seja, se no passado o estado foi sinônimo de pobreza e isolamento, hoje ele é prova de que a combinação entre recursos naturais, planejamento e investimento pode transformar realidades. Mas ainda há desafios a vencer. A violência e a desigualdade social continuam freando o potencial do estado. Por isso, é essencial que o Rio Grande do Norte continue apostando na diversificação da sua economia e aproveitando sua geografia privilegiada para gerar oportunidades, transformando-se, quem sabe, em um verdadeiro modelo de desenvolvimento para todo o país. E é assim que o pequeno, mas poderoso, Rio Grande do Norte se transformou em um dos maiores destaques do Nordeste, liderando em renda, energia renovável e desenvolvimento industrial. Uma trajetória marcada por desafios, superações e um futuro que promete ainda mais. Se você curtiu esse vídeo e aprendeu algo novo hoje, já deixa o seu like aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar conteúdo como esse para mais pessoas. E claro, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre história, geografia e as curiosidades mais fascinantes do Brasil e do mundo. Nos vemos no próximo vídeo.